Pois bem, cá estamos novamente para tratar de mais um assunto polêmico. Por isso, use a lógica, mas principalmente, raciocine mais uma vez junto comigo. No livro de Romanos, no capítulo 4 e no versículo 17, o apóstolo Paulo fez a seguinte afirmação. Disse ele, como está escrito, Deus traz à existência as coisas que não existem. A pergunta que se levanta é, como exatamente Deus faz para trazer à existência as coisas que não existem? Você sabe a resposta? Não? Ela se encontra no Evangelho de João, no capítulo 1, do versículo 1 ao 3, onde está escrito, no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Tudo foi feito por meio da palavra, e sem a palavra nada do que foi feito se fez. Neste caso, Deus traz à existência as coisas que não existem por meio da palavra, e a palavra é o próprio Deus. Agora veja que curioso, que interessante. Pois esta é a descrição do ser humano, pois no livro de Romanos, capítulo 10, versículo 8, acrescentou o apóstolo Paulo, mas que diz, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Repito, a palavra estava com Deus. Disse Paulo, a palavra está junto de ti. Espera aí. Se a palavra está com o homem, quem é o homem, senão o próprio Deus? Repito, o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, diz que no princípio era a palavra, e que a palavra estava com Deus. E esta palavra que estava com Deus era o próprio Deus. E o apóstolo Paulo afirmou, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Se a palavra está junto de ti, isso significa que você é a palavra. Mas, como pode ser possível o homem ser o próprio Deus? A resposta é simples. O Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, diz que foi o verbo que se fez carne. Toda a carne é Deus em manifestação. Por isso você traz a palavra aqui na sua mente. Pois a sua mente é o reino dos céus. Pois o próprio Cristo afirmou que não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão ele aqui ou lá está, pois o reino dos céus está dentro de nós, por isto nós somos o templo de Deus, aonde a palavra habita. Se a palavra, que é Deus, habita no homem, então podemos entender que o homem é o próprio Deus, pois no princípio a palavra estava com Deus e a palavra era o próprio Deus. Se a palavra está com o homem, é porque o homem é o próprio Deus, em manifestação. Agora, a pergunta que se levanta é, se Deus traz à existência as coisas que não existem por meio da palavra, por que exatamente os seres humanos não conseguem fazer o mesmo? Até porque no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 63, diz, o Espírito é que vivifica, a carne para nada se aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito e são vida. As palavras proferidas pela carne não possuem poder. E não se esqueça que o verbo se fez carne. Toda a carne é Deus em manifestação. Se o verbo assumiu a natureza humana, logo ele perdeu o poder da palavra. Por isto, o próprio Cristo afirmou, necessário vos é nascer de novo. Pois aquele que se tornou carne é apenas carne. Mas aquele que vier a se tornar um espírito terá poder, pois o poder pertence ao Espírito de Deus, não a seu corpo. A palavra se fez carne. As palavras proferidas através do corpo não possuem poder. Pois as palavras que eu vos digo, disse Cristo, são espírito e são vida. Mas somente para aqueles que já despertaram do Espírito. Pois esta mesma palavra que Jesus proferiu, proferida pelos seres humanos, não surtem efeito algum. Você pode ordenar que um morto ressuscite, e isto não ocorrerá. Por quê? Porque as palavras proferidas pelo corpo, pela carne, não possuem poder. Somente depois que você vier a despertar do Espírito na carne, assumindo a sua natureza divina, é que as palavras possuirão poder. Prova disso é que no livro de Atos, capítulo 1, versículo 8, diz, mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós. A palavra precisa ser revestida do Espírito para possuir poder.
Você precisa ser revestido do Espírito do Deus vivo, pois você é o Espírito de Deus. Porém, este Espírito se fez carne. Prova disso é que no livro de Salmos, capítulo 104, versículo 30, diz que Deus envia o seu Espírito, então o corpo é criado. O corpo é as vestes do Espírito de Deus. Como o Espírito se revestiu da carne, chegou a vez da carne se revestir do Espírito, para assim as palavras proferidas através do corpo possuírem poder. Nisso se constitui o que consta, repito, no livro de Atos, capítulo 1, versículo 8, mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, ou seja, quando a carne se revestir do Espírito, as palavras do ser humano possuirão poder, pois o mesmo ocorreu com o homem Jesus, conforme consta no Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 16. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água. E eis que se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo sobre ele. Somente a partir deste momento é que o homem Jesus foi revestido de poder, pois antes dos 30 anos o homem Jesus não poderia realizar milagre algum. A palavra proferida pela boca do homem Jesus era a mesma, mas a partir do momento que ele foi revestido de poder, todo o poder lhe foi concedido, tanto no céu quanto na terra. O mesmo se repetiu com os apóstolos, e deve se repetir com cada um de nós, pois você não é o corpo, e sim o Espírito do Deus vivo, tendo uma experiência inconsciente através do corpo. Por isso você precisa despertar da sua verdadeira identidade através do corpo, pois quando o Verbo, que é o próprio Deus, que é a palavra, que é o Espírito, se fez carne, Deus perdeu a sua identificação através do corpo. Por isso você não é capaz de se reconhecer através do Espírito, pois o Espírito, ele se tornou carne neste lugar. Por isso, somente os profetas, somente Jesus e somente os apóstolos, eles traziam de fato à existência as coisas que não existem, através da palavra revestida do Espírito, que é poder. Por isso você precisa nascer do Espírito, despertar do Espírito na carne. Veja, meu amigo, no Evangelho de João, capítulo 14, versículos 20, diz: naquele dia entendereis que eu estou no meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. A palavra está no homem, assim como o homem se encontra na palavra. Como no princípio era a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Por isso que Deus se encontra no homem, pois o homem é Deus em manifestação. Repito, tendo uma experiência inconsciente através do corpo. Por isso no Evangelho de João, capítulo 14, versículos 10, diz: não crês porque eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, disse Cristo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem realiza essas obras. Ou seja, era o Espírito de Deus que estava realizando as obras através do homem Jesus. Ou seja, era este Espírito desperto na carne, é que possuía poder. Este Espírito é quem manifesta as coisas invisíveis. É este Espírito que traz a existência, a realidade espiritual sobre o homem. Repito, disse Cristo: não crês porque eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem realiza essas obras. A obra é realizada pelo Espírito. E você é o próprio Espírito de Deus. Você tem o poder de trazer à existência as coisas que não existem, mas para isso você primeiro precisa despertar do Espírito. Você está dormindo na carne. Você não é o corpo, nem a personalidade humana do corpo. Esta personalidade é apenas o sonho de Deus. E você precisa despertar. Veja, meu amigo. Livro de Atos, capítulo 17, versículos 28, diz: pois nele, em Deus, nós vivemos, nos movemos e existimos. Bom, nós vivemos, nos movemos e existimos através deste corpo, que é Deus em manifestação, pois foi a palavra que se fez carne. Toda a carne é Deus em manifestação. Pois nele, em Deus, nós vivemos, nos movemos e existimos. Conforme consta no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, no princípio era a palavra estava com Deus, e a palavra era o próprio Deus. Não há como negar. Agora, para você, de fato, possuir poder para trazer à existência as coisas que não existem, para, de fato, você realizar o milagre neste lugar, você precisa despertar da sua verdadeira identidade através do corpo.
Você é a palavra que se encontra aqui na mente. Só que ela é infrutífera, ela não possui poder, até que ela venha despertar, de fato, do Espírito. Pois a palavra, ela se tornou carne. E esta mesma palavra precisa se tornar Espírito para ser revestida de poder. A palavra proferida pela boca de um ser humano não possui poder. Mas a palavra manifestada através do Espírito que se encontra no corpo é poder. Pense e reflita. Até o próximo vídeo.